E aí, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é meu convidado especial. Gente do céu, hoje é um dia memorável. Oi, paz do Senhor, irmão Valdirão. E Ô, aí, galerinha? Que bom. não, errei, neném. É Eduardo. Gente, isso daqui é Não, meu... volta aí. Eu Volto, também entrei errado aqui. volto nada. Aqui é, ó, planação. Ah, O nome desse irmão aqui é irmão Eduardo. Pode ser que às vezes eu me confunda, eu falo assim o nome dele é errado, mas não é não. O nome dele é Eduardo, vem, pode ser irmão Eduardo. Seu nome E aí, dele... galerinha? Que assiste meu canal. Gente, Brincadeira, eu não tenho canal. tem não. Ei, neném. Ai, gente, esse é Eduardo Falcão, meu marido. Eduardo, O que mais? nascido em Floriano, Piauí. Exatamente. Floriano de Açúcar. Esposo da Sabrina. Esposo da Sabrina, não mudei meu nome, não é Falcão, Sabrina. Pai do Dominique, do Dante, E do do Liam, Falcões, dos Falcões. Falcões da vida. Que mais que você é da sua vida? Conte-me Eu sou- tudo, não esconda nada. Que cristão, Cristão, servidor público, servidor público, ó, pagar. concurseiro aposentado. Já foi. Graças a Deus passou essa fase de estudar. Ó, gente, quando esse homem começou a estudar, eu era a pessoa que ficava da copilota, né? Às vezes ele chegava, ele trabalhava já na caixa. Chegava às vezes 8 horas da noite. E aí eu ficava assistindo televisão para ele estudar e eu ficar do lado dele, porque senão a gente não ia ter o tempo junto. Ele ficava estudando na mesinha do lado e eu assistindo televisão no mudo. Pra você ver como a história da pessoa vitoriosa na vida. Assistindo no mudo, aí eu esquecia que ele tava com... Ele botava um fone, aquele de tipo de natação, e aquele fone grande de obra, né? Vermelho, assim. E aí eu ficava... Aí às vezes eu esquecia que ele tava com fone, e aí conversava, comentava a coisa que eu tava vendo na televisão, e eu olhava pro lado. E eu não tava ouvindo nada. Gente, pra você ver... Às vezes eu ainda fazia assim. Gente, nós já passamos cada coisa na vida. Marido, quer dizer que tu é de Floriano, marido. Floriano, nascido e criado. Nascido e criado. Eu sou de Teresina. Aí eu fui pra lá e aí nós fomos conterrâneos porque eu fui criado em Floriano. E aí, marido, o que é que tu conta da tua vida? A minha vida tá boa. Não, como foi que começou a tua história? Não é assim não, homem. Como foi que começou a tua história? Ó, esse homem sofreu um acidente antes de eu... tua história começa a partir disso. É, mais ou menos. Conta. Mais ou menos. Né? É porque quando ela me conheceu, eu tava em processo de recuperação. Né? Uhum. Porque eu sofri um acidente, Como muita foi gente esse sabe, um acidente? acidente de moto em 2008. Eita, numa estrada. Foi um acidente que me deixou na oficina aí por um ano. Um ano. Né? E foi muito sofrido, foi uma temporada muito difícil, mas que mudou minha vida também, né? Mudou. Foi a forma de Deus trabalhar na minha vida. De outra forma, eu não estava indo no caminho que Ele queria que eu fosse. Rumo certo. Ai, ai. Aí eu conheci esse homem. Ele tinha sofrido um acidente e tava com um ano. Quando eu vi ele pela primeira vez, pra tu ver o que é que Deus faz com a gente, né? Fazer que tem o pastor Marcelo que disse que Deus cegou Kátia pra ela enxergar ele nesse mundo. Aí ele tava ainda com os ferros na perna. Aí tu diz assim, é um ferro, um negocinho. Não, gente, era uma gaiola do começo da perna, do joelho, até o calcanhar. Ia quase do quadril até o tornozelo. Deus lá embaixo. meu. Aí na hora que eu vi, eu enxerguei ele de costas. Gente, é surreal. Ele de costas. Eu fui na Igreja Batista El Shaddai e tava completando um ano, né? Era uma congregação da primeira Igreja Batista lá da nossa cidade. Aí a igreja passou um ano, já tava com um ano de igreja comemorando, e eu fui lá. Descobri quem era esse ser humano aqui. Aí eu vi ele de costa. Você acredita que eu apaixonei de costa? Eu vi ele lá longe. Aí quando viu de frente, eu- Não deu. Porque no tempo, gente, esse homem bem que eu comprei na planta. Porque no tempo que eu olho as fotos e digo, Jesus, eu achava a coisa mais linda do... Porque ele é a cor mais linda desse tempo. Mas naquele tempo eu olho nas fotos e eu digo, Pois aí eu vi de costa, eu disse, gente, que menino lindo, vi de costa, né? Aí eu olhei e disse, é um cabelinho lisinho ali, que dá uma prole, que é uma beleza, os cabelos dormindo vão ser lindos, porque o meu, minha gente, depois que joga água assim, ele fica um pouco assanhado. Aí
enxerguei esse menino de costa. E ele foi contar o testemunho dele. Conta aí, neném, que ele tava sem trabalhar, sem estudar, sem... Foi um ano bem complicado, né? Fiquei parado porque não dava conta de sair de casa porque muita dor, né? A perna tava toda quebrada. E aí, na verdade, que eu conheci ela, ela me conheceu nesse dia. Mas eu conheci ela depois, que a gente tem uma amiga em comum, a Daniele, e a Daniele tinha me emprestado um livro. E foi na minha casa um certo dia buscar esse livro. Depois, me chamou. Né? E levou ela. Né, ela disse assim, bora pegar um livro ali na casa de um amigo. E aí ela já tinha falado dele, só que eu não tinha entendido. Para contar a história, assim, antecipadamente, ela chegou assim, uns 6 meses antes de eu conhecer ele, acho que até mais. Aí disse assim, Sabrina, eu queria pedir oração por um menino que é da minha faculdade. Eles estudavam na UESP, né, da universidade. E ele tá muito triste, e eu acho que ele tá com depressão. Aí depois disso eu perguntei, né, depois que a gente casado, a Daniela disse que tu tava com depressão. Eu nunca tive depressão na vida. Não andei nem perto. Tive momentos de tristeza, mas foi só isso. De luta, né? Mas ela disse isso no tempo. Aí eu comecei a orar por um rapaz, por esse menino que eu não sabia nem quem era. Nunca vi esse homem na minha vida. A gente mora na mesma cidade, a cidade sendo desse tamanho. Eu nunca tinha visto esse menino. E aí ela disse que queria pedir oração por esse rapaz, porque ele estava sofrendo muito, tarará. Aí eu tava com a mamãe no quarto e a Daniela. Aí eu disse, tá certo, eu oro. Aí a gente começou, eu e a mamãe começamos a orar por ele, sem saber quem ele era. Aí eu orando, Senhor, abençoa aquele jovem que a Daniela pediu oração, Senhor, tem misericórdia, que ele não faça nenhuma bobagem. E aí fui orando, eu acho que eu orei uns 6 meses por ele e esqueci. Pois tu acredita que no dia que eu conheci ele nessa igreja, ele foi contar o testemunho dele lá na frente. Que ele era um menino que estava sem estudar, tinha sofrido um acidente, estava sem estudar, sem trabalhar. E aí ele foi contando, e eu achando ele lindo. Coisa, raio do meu solzinho, eu disse, é a tampa da minha panela. Aí quando ele terminou o testemunho dele, e ele muito eloquente. Se tu me botar pra me falar numa câmera, eu falo. Agora bota eu na frente de uma multidão aí pra tu ver. Aí eu, menino, esse menino fala bem, esse menino. Pois aí ele contou o testemunho quando ele terminou. Eu disse, meu Deus, será que é aquele menino que eu tava orando? Aí quando acabou o culto, eu saí correndo pra me ligar pra Daniela. Daniela, como era aquele menino que tu me pediu oração, mulher? Como era o nome dele? Valdiran, no tempo. Vão atrás, tem uns vídeos aí, um vídeo atrás, aí o primeiro vídeo do canal. Explicativo, viu? Auto-explicativo. E aí ela falou o nome dele, eu digo, vala, meu pai, porra, era o menino que eu tava orando. Tu vê os planos de Deus. Aí eu conheci esse jovem rapaz. Foi, e quase que depois de se conhecer, quase que não dava em nada, né? Porque... Por quê, a gente ficou conversando na época, o pessoal aí... mais experiente vai lembrar do MSN, né? Que a gente conversava. Passamos alguns dias conversando pelo MSN. E aí uma pessoa amiga dela veio no off e me disse assim que alguém estava enchendo a cabeça dela, dizendo que eu estava atirando para todo lado, aquela coisa toda. Falou um monte de coisa de mim. Lembro como se fosse. E aí eu disse, cara, não vou... Deixa pra lá então. Deixa eu ver o que é que ela acredita. Já começa pensando mal de mim. Gente do céu. Começar desse jeito aí já não dá certo. Mas aí a gente tinha uma outra amiga, qual é o nome dela? Que homem? Que era amiga da Suzy, que era lá de São Raimundo Nonato. De São Raimundo Nonato. Eu esqueci, depois se eu lembrar aí no decorrer do vídeo eu falo. Mas aí a outra pessoa veio, uma moça, amiga dela e das amigas dela também. E aí falou, olha, vai lá, rapaz, deixa de ser... Faltou foi me chamar de frouxo, né? eu não lembrava disso, não, essa parte. Foi, aí eu disse, vou aqui por tudo ou nada, né? E aí foi, a gente marcou de sair e tal. Gente, calma aí. O resto Deus fez. Aí eu lembro que a gente tava falando pelo, não sei se era Orkut, aí batendo papo, né? Aí eu sei que eu não gosto de ficar calada. Quando a pessoa fica calada perto de mim, eu fico louca, porque eu só sei dialogar. Aí ficou aquele cri. Aí o Michael Jackson tinha acabado de morrer. Oh, meu Deus. Eu ainda morri. O que é que ela lembra aí? Aí eu disse assim, eita, Michael Jackson morreu, não foi? Aí ele mandou, a conversa começou com a morte do outro. Oh, Jesus.
Tem misericórdia. Que mais, marido? O que tu fez da tua vida? Eu fiz. Aí estudou. Foi um momento que Deus me permitiu ficar sozinho, né? Eu tive muito tempo sozinho, muito tempo para refletir sobre minha vida, sobre os caminhos que eu estava trilhando até ali, pude julgar se tinha sido bom, se merecia mudança, alguma coisa, e aí a partir dali, com muito tempo livre, né? A cabeça problemática, Pensando em besteira. pensando num monte de coisa, e não sei, sem ter muito o que fazer, aí eu enveredei pelos caminhos do concurso público, né? Eu tinha muito tempo livre, eu consegui uma internet lá de um vizinho, e aí a partir dali Começou a estudar. comecei a estudar. Ele viu logo assim, a filha do outro ali é cara, eu vou já enfrentar aqui a vida para ver se eu consigo sustentar. Comecei a estudar. Gente, e esse homem era um homem muito simples. Gente, tu não tem noção, não. Ainda sou. Não, marido, tô falando de falta de verba para sustentar a filha ali. Aí quando a gente começou a namorar, eu ainda fazia faculdade. Eu fiz 8 períodos de direito. Quando tava nos 2 últimos, eu abandonei o curso, ele ficou doidinho. E aí eu estudava, né? Fazia faculdade e eu tinha ganhado um carro usado, era um carro de faculdade. Papai, que ele não queria ficar levando, trazendo. Aí ele foi e deu um carro. E aí eu pegava este homem. O povo dizia pra mamãe, minha filha, Zuília, esse menino é pra tua filha. O povo fazia a cabeça de mamãe. Esse menino é pra tua filha, esse menino não tem o que fazer, não tem onde... Como é? Dar na barra de sabão? Um prego na barra de sabão. Ele não tem como dar um prego numa barra de sabão. E aí a mamãe começou, minha filha, esse menino é pra ti. Aí eu passei 1 ano orando, Senhor, é esse mesmo. E o versículo que Deus me deu foi que Deus tira do monturo, ergue do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo. Aí eu disse, meu Deus, mas o príncipe do povo do Brasil é o presidente lá em Brasília. E eu fiquei com esse versículo na cabeça, Senhor, Jesus, o Senhor vai fazer isso com esse menino, Senhor, não... Eu vivo uma vida boazinha, confortável, né, para ir começar assim, lá na dificuldade. Eu só sei que eu passei 1 ano dividindo conta com esse homem. Aí depois eu fiquei com a história de homem, tem que pagar as com a minha irmã, é do jeito que dá. Eu só vi futuro, o menino que falava bem, que estudava, Flamengo Espírita, aí chegava para pagar a conta, tava lá com dinheiro de bíblia, né? O que fala dinheiro de bíblia é aquele dinheiro dobrado que enfia dentro, fica só assim, um quadradinho de dinheiro. Ele chegava com esse dinheiro de bíblia todo dobrado, eu digo, vamos, me assustei. Aí teve um dia que ele me botou na moto do acidente, ele consertou a moto, ficou boazinha para andar de novo. E ele foi me levou. Como foi, né, que tu parou no posto? Foi, ela ficou invocada comigo, porque eu parei no posto para fiquei abastecer. Escandalizada. Eu parei no posto, ela tava levando ela na moto, parei no posto para abastecer R$2, olha o que tem. R$2 já foi dinheiro. Melhor do que ficar no prêmio. Moça, esse homem botou R$2 de gasolina. Eu disse, meu Deus, um dia que eu tô amarrando meu burro. Sim, aí passei 1 ano orando. 1 ano, aí a gente começou a namorar, aí eu orando. O Senhor tinha me explicado na vida, tinha me dito que era ele. Só que eu esperava um homem num cavalo branco. Lindo era, ele num cavalo branco dava certo, mas ele veio de jumento. Eu digo, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Mas aí eu lembrei que Jesus veio no jumento também, aí era o rei dos reis. Eu digo, Senhor, vou confiar aí na tua palavra, né? O Senhor tá dizendo as coisas. Pois aí eu passei 1 ano orando e sendo perseguida. E o povo dizia que esse menino era pra mim. E eu vendo que Deus estava dando rumo. Com 1 ano ele passou em 5 concursos. 5! E ele podia escolher dentro dos 5 era que ele ia assumir, né? E aí, tu acredita que ninguém nunca me falou nada? Nunca mais deram um pio deste homem? Começou a valer a pena, não foi? Não, é porque o pessoal, não sei se o pessoal achava que eu era vagabundo, mas eu tô na ativa aí, eu tô trabalhando desde os 16, gente. Sim. No tempo que Inclusive, eu já tô pensando na minha aposentadoria já. Fala ali, pai. Pra gente fazer o quê, né? Viajar pelo mundo. Cair no mundo aí. Esse homem tem umas ideias, ele disse que vai me botar dentro de um motorhome e vai me levar aí pelo Brasil. Vamos não, marido. Só Deus sabe onde é que nós vamos parar. Marido, nós temos filhos pra criar. Não, já vão estar grandes já. Tudo. Mas eu não quero, não. Pois ele tem essas conversas. Se isso concluísse, virei vídeos futuros. Pois foi isso, minha gente. Ó, não vem no cavalo para as solteiras. Gente, não vem pronto.
Eles vêm na planta. Aí a gente conserta, dá uma ajeitada. Tá a coisa mais linda do mundo hoje, mas no tempo não era, não. E ainda hoje tem umas coisas que não deu jeito ainda. Não, nem tá sem deu conserto jeito. aí. Não, tem defeito não, um homem desse. Só uma besteirinha. Mas É. Não, tem não, neném. Pois aí, foi desse jeito. Então, vocês não esperem. Deixa eu passar isso. Vai contando alguma coisa, né? Pra eu passar isso aqui. O que mais? Você que tem que perguntar aí pra mim, vai. Eu sou entrevistadora. O que é que você gosta de fazer? Não sei o quê. Gente, ele tá com uma loucurinha nova na cabeça. Ele Qual? inventou de fazer coleção. Gente, É? vá falando da sua coleçãozinha. Não, é porque eu gosto. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de comer, né? Eu gosto de passear com minha família, eu gosto da minha casa, eu gosto de música, eu gosto de musculação, gosto de comer, que eu não falei ainda. Falou 2 vezes já. Que mais? E eu gosto de coisas antigas, né? Ai, gente. Aí eu Tem tenho tempo. algumas coleções, eu tenho coleções o pessoal, anos 90 aí vai lembrar das coleções da Coca-Cola, eu tenho uma coleção de ioiôs, tenho uma coleção dos mini cracks, O dinheirinho embora. tenho celulares antigos, tem um monte de coisinha ali. Aí ele disse, minha filha, bora na feira. Lá em Goiânia tem uma feira de coisas antigas. Gente, é muito massa. Uma feira com muita coisa, mas antiga assim, de época mesmo, valendo. Aqueles telefones do tempo que vovô era menino. E embora, eu digo, meu filho, mas tu tem tempo. Meu filho, vou fazer outra coisa com esse dinheiro. Ele disse, não, mulher, é tão bom, tu vai passear. Eu digo, oh, Jesus, tanta coisa pra esse homem achar de bom, jogar tênis, inventar assim, umas coisas assim, mas... É porque eu não sou do esporte, assim, sabe? Nunca fui. Até quando eu era menino, eu ainda jogava uma bolinha, alguma coisa e tal. Mas o que eu gosto de fazer, assim, mais parecido com esporte é a musculação. Só. O resto é... O resto é... E também gosto de fazer O quê? vários nadas. Tem isso também. Nós somos esses. Tem momentos que eu gosto de ficar Sem fazer. sem fazer nada. Não Boto fale comigo. os neurônios no banco de reserva e eu fico lá só... Aí eu sei que esse homem... Sim, aí casamos. Mudamos pra Bom Jesus. Quando eu fiz meu primeiro concurso em 2006, que foi o concurso da Chesf, né? Que eu fui muito bem na prova. Eu lembro que eu errei 3 questões. Eu disse, cara, tô dentro. Isso eu acho que eu tinha nem completado maioridade ainda, né? 17 para completar 18 anos. E aí, só que teve um problema lá na logística. Algumas turmas receberam os pacotes de prova com muito atraso. E aí decidiram, então, cancelar a aplicação da prova e colocar para o mês seguinte, né? Aí me arrebentou todinho. A pessoa que já tá toda... ficou com o emocional abalado. De repente tá passado. E mês segundo depois, não. Também. Eu fiz outro, nesse meio tempo eu fiz mais um, né? Então, até a época do meu acidente eu tinha feito 2 concursos. E esse outro foi bem? O outro não passei. Aí isso que o pessoal não vê, ela fala que passou em não sei quantos concursos. Não é bem assim. Se eu falar pra vocês que eu já fiz, até hoje, 37 concursos, aí vocês imaginam quantas bombas eu já tomei, né? Mas assim, ele já passou em um monte. Aí ele disse que não passou, sendo que ele foi chamado, que ele ficou... Teve muitos que ele foi convocado. É porque fica parecendo que é mérito meu. Eu não gosto eu gosto de deixar claro que eu fiz minha parte e tal, me esforcei. Muito. Mas Deus fez acontecer muita coisa para que quase todos os concursos que eu assumi, aconteceram coisas extraordinárias, né, no decorrer da validade do concurso, que me fizeram ser convocado, né? Então é gente que estava na minha frente que passou em vários outros concursos, programa de demissão voluntária que saiu em determinado órgão, então ficou muitos cargos vagos. Então, assim, não foi... Foi inteligente. Meus meninos vão ser todos inteligentes. Esperem. Neném, eu queria saber que tu...
Qual é aquele livro que tu estudava para concurso? Que já fica a dica pro povo. Livro? Teve um livro que tu leu, que dizia que você estudava, ou que você lembrava? Esse foi, Dá já esse foi o divisor de águas. Nos primórdios da internet, eu me deparei com um documento, era um protótipo, que depois viria a se tornar um livro. Eu não vou lembrar o nome do camarada, mas é alguma coisa Meirelles. Fernando Meirelles. Acho que é, Fernando Meirelles. Eu não lembro, mas é alguma coisa Meirelles. Ele é auditor. Hoje ele é auditor em São Paulo. Acho que é. Em São Paulo, no Rio de Janeiro. Auditor fiscal. Tu sabe o nome do livro? Como estudar para concurso público. Vão atrás, leia. Era o protótipo, era um documento de 7 páginas. E ele tinha uma metodologiazinha bem simples, assim, de se estudar. Você estudava aquele assunto que você estudou hoje, você revisaria em 24 horas, em 7 dias, em 15 dias, 30 dias. E a partir dos 30 dias, uma vez por mês, até você pegar o ritmo e dali para frente fazer só questões e passar para outras disciplinas e tal. Aí ele estudava, por exemplo, explica, o que tu estudava hoje... O que eu estudava hoje eu revisava no dia seguinte, revisava do primeiro dia a 15 dias, do primeiro dia a 30 dias. Ou seja, ele sempre estava remoendo, mastigando o mesmo assunto. Aí geralmente a partir do 31º dia ali eu ia mais fazendo questões sobre aquele assunto, né? E foi ali que eu descobri um método, né? Porque até então eu tinha estudado sem... Só na cara e a coragem. E era um estudo sem... Aí eu tô falando da época que eu já tinha internet disponível, né? Não, isso é no primórdio da universidade, da humanidade mesmo, porque não tinha internet como tem hoje, minha gente. Você dá um Google e tá bem aí a resposta, tem um chat GPT, não era. Para quem morava em capital ou viajava para capital, o pessoal tinha acesso a materiais mais bem construídos, porque na capital tem livrarias, né? Tem bancas especializadas em vender material de concurso e tal. Mas para quem morava no interior, você ia em Floriano, você ia na banca do Valdir e comprava um livrinho, um resumo desse tamanho que não tratava de nada sobre concurso, né? Então era mais difícil. Aí depois a internet foi chegando, aí foi... Agora tá mais fácil. Ficando acessível, né? Então fica mais fácil, você estuda sem sair de casa, né? Eu sei que tem um pessoal que gosta de se deslocar até o cursinho e tal, essas coisas. Eu prefiro estudar em casa, já é um tempo que eu ganho, tempo de deslocamento, né? E de conversar com um amiguinho, sempre, de saúde. Sempre tem alguma perda de tempo ali. Então eu prefiro estudar, preferia, né? Tá? Não mexo mais com esse. Mentira. Um dia desse ele tava pensando assim, meu filho, eu acho que eu vou fazer tal alguma coisa de Maria. Não, é só pra endoidar a cabeça dela, mas eu não... A história, e aí ele estudava também pelo Estratégia Concurso. Depois... Teve um concurso, minha gente. Gente, esse homem, tinha uma hora que ele gastava um dinheiro, que eu dava pra comprar uma brusinha, marido. Aí ele comprou o concurso. Qual era o concurso, né? Aquele que tu fez que era o material, era tipo R$1.000 e poucos. Acho que foi um concurso do Senado, não. Foi um do Senado, eu acho. E aí ele gastou. Nem fui fazer, não me sentia. Aí comprou o material, me fez essa raiva, comprou esse material, porque é um investimento, sim. Um investimento para quem vai fazer o concurso. Mas tu acredita que ele desistiu de fazer o bem do concurso que ele comprou o material? E aí foi fazendo. Tinha concurso que ele dizia que não era capaz de passar. Tinha um de... toda a Receita Federal, que tinha 2 etapas, eu acho. Tu fez uma vez. Eu fui deixar ele nele. Ele foi fazer esse concurso na capital. A gente morava no Piauí. E aí, quando eu fui pegar ele, gente, uma quantidade de nerd saindo assim por metro quadrado, do mesmo ponto, assim, ó. Aqueles caboclos com os óculos desse tamanho, assim, fundo de garrafa. Só tinha ele, assim, mais parecido com gente. E o resto, gente, pelo amor de Deus. E aí ele disse, minha filha, esse aqui eu não tenho condição de pagar. Marido, vai, rapaz, tu dá conta. Não, vamos morar. Doido pra aumentar o salário. Vamos morar, marido. Não, precisa ter bom senso, às vezes. Né? E o que mais, Nenê? Mas é isso, foi essa vida que Deus me proporcionou e que permitiu que eu
morar assim, em vários lugares, né? É. E em todos os lugares nossa experiência foi muito boa. A gente conheceu pessoas maravilhosas, Maravilhoso. lugares maravilhosos, né? Aí Tempos muita gente diz maravilhosos. assim, que tem medo de mudança, que às vezes não se move porque vai sair de perto dos pais. Gente, tudo é um amadurecimento. Eu já morei em 4 estados, mas cidade já passou disso. E aí, tu diz assim, Sabrina, e como é o recomeço? Gente, o recomeço é tudo na vida. Começar é difícil, recomeçar é no mesmo rumo. E aí, em todos os lugares que nós passamos, a gente, em primeiro lugar, né, procurar uma igreja, porque igreja é lugar, uma comunidade onde você Se integra. se integra. E aí todo lugar que a gente passou, teve um lugar para servir, né, uma igreja. A gente sempre procurou uma igreja batista. E aí, quando a gente mudava, recomeçava. E a gente, em Floriano, gente, a gente é conhecido na cidade todinha, não por todo mundo, né, mas a gente tem uma rede social muito grande, porque meus pais eram da Assembleia, são da Assembleia, e a gente se congregava na Batista, né? Eu comecei como Batista Assembleia, minha mãe ficou louca quando a gente começou a namorar, porque disse, minha filha, tu vai mudar de igreja. Eu digo, mamãe, a mulher tem que acompanhar o homem. E aí, mamãe quase, então, minha filha, tu vai sair da tua igreja. Mamãe, deixa de besteira, mãe, eu tô indo o rumo é o céu, deixa de coisa. E aí, todo lugar que a gente passou, Deus não nos deu só uma igreja, Deus nos deu família. Todo lugar que a gente passou, a mesma intensidade de amor e de amizade a gente teve em cada lugar que passou. Porque Deus não desampara. Então, se Deus disser, Sabrina, hoje tu vai... a história eu lembrei do Príncipe do Povo. Hoje eu tô em Brasília, gente, a promessa se cumpriu quantos anos depois? 15 anos. 15, porque o primeiro concurso que ele passou, desses 5 que ele tinha passado, foi da Advocacia Geral da União, na área administrativa. E aí eu digo, a promessa, Deus tinha me dado a promessa de colocar nos Príncipes do Povo, e é Brasília, e aí tu acredita que ele passou em primeiro lugar. E aí tu ficou foi fim de fila. Foi, é porque vocês veem como era... como eram as coisas, né? Eu fazia... Esse concurso foi para administrador. E eu estava na universidade, estava próximo do fim, né? Na universidade. Só que sem formação, sem diploma, não tinha como assumir. Mas eu fiz o concurso achando que, não, vai demorar a chamar. Quando chamar, eu já concluí. Só que aí chamou rápido e aí eu poderia utilizar o recurso da antecipação de conclusão de curso, né? Só que para isso precisava de uma média, na época acho que era 8,5, eu não tinha essa média 8,5, sem chance. Sem chance. Sem chance, porque na época eu estudava na UESP à noite, né? UESP é a Universidade Estadual do Piauí. E trabalhava durante o dia. Então, assim, tava fraco para estudar. Era só para passar. Só pra... A meta era concluir. Né? Aí não deu certo. Acabou que não deu certo. Mas foi muito bom. Eu fui para a Caixa Econômica na época. Fui. Mas aí tem a história da promessa. Aí eu fiquei triste assim, meu Deus, não tinha dado a promessa, que eu ia pros Príncipes do Povo lá, né? Que é do Monturo Necessidade, ergueu do Monturo Necessidade. Meu marido era uma pessoa muito simples, financeiramente falando também. E Deus trouxe a gente 15 anos depois para cá. Mas aí, nesse tempo, ele passou, né? Um ano depois de eu orando, ele passou nos 5 concursos. E um dos concursos era esse da Advocacia Geral da União. Acabou que começaram a remanejar a gente de outros órgãos. E ele perdeu esse concurso. Eu digo, mas Senhor, o Senhor tinha me dito, Senhor. Foi que eu passei... Mas aí, como eu não tinha diploma, eu tive que pedir final de fila. Né, para ver se dava tempo. Se dava tempo eu me formar e se conseguia chegar em mim na fila, né? Na fila de convocação. Mas não deu. Não era para ser. Não era para ser. Só que eu fiquei triste, né? Eu disse, não, mas o Senhor disse, uma hora ele cumpre. E aí ele passou nesse concurso daqui. E quando ele passou, teve a pandemia. E aí... esse concurso foi suspenso. Suspenso quantas vezes? Para vocês verem, quando eu falei antes, né, que nos concursos que eu assumi, Deus fez muita coisa acontecer para que eu pudesse ser chamado. Só esse concurso ele foi suspenso 2 vezes, né? O mesmo concurso. Por causa da pandemia, estava o concurso lá.
Não, como era que ia chamar a gente na pandemia, se nem o próprio povo do órgão estava trabalhando? Foi suspenso, porque aí quando o concurso é suspenso, lá na frente, quando ele volta a valer, restitui-se o Uhum. tempo de validade dele, né? Então, nesse meio tempo, sim, saiu o plano de aposentadoria do pessoal, então vagou muitos cargos. A situação financeira do Distrito Federal melhorou muito, então tinha mais verba para contratar gente e tal. Então, as coisas foram acontecendo conforme Deus foi Direcionando. direcionando. Pois aí, 15 anos depois, a promessa se cumpriu. Tem dia que eu tô aqui, eu digo, meu Deus do céu, quanto tempo eu esperei, Jesus. Gente, o povo tava no deserto murmurando 40 anos, mas eu não murmurei não, eu só agradeci. A gente passou por todos os lugares e a gente foi muito feliz, mas é porque tudo tem um tempo de acontecer. Aí um belo dia, chegou, eu contei isso acho que no primeiro vídeo, que uma amiga tua sonhou com você Foi uma convocado. amiga lá da época que eu trabalhava em Não. Recife, na Chesf, Uhum. Eletrobras Chesf. E aí eu já tinha saído, já estava em Goiânia, né? Estava trabalhando em Goiânia, já em outra instituição. E aí ela me ligou do nada, né? Eu não tinha mais assim, contato com ela não. Né? E ela me ligou, posso te ligar? Eu disse, pode, liga aí. Aí ela me ligou, foi contar de um sonho que ela tinha tido, que eu tava de mudança. Tava me mudando tava, organizando as coisas de casa para mudança. Aí ela lembrou que eu tinha conversado com ela sobre alguns concursos que eu tinha aí que estava aí na tempo de validade, né? Ia ser chamado ou não. E aí ela lembrou disso e resolveu me contar sobre esse sonho dela. Aí eu falei, ó, vai que, né? Vai que talvez é Deus seja- dizendo sim. talvez seja Deus, A né? gente tava numa fase da vida que a gente não tava mais nem esperando esse concurso, Não. porque já tava tão remoído, e chama, não chama, e chama, não chama, aí sai a notícia. Ó, minha filha, ó, ele é muito antenado. Gente, minha vida com história com relação a concurso é muito intensa, assim, foi muito intensa todos os anos, porque quando dava fé, pra tu ter ideia, até eu recebia mensagem do povo que tava atrás dele na fila de espera pro concurso. Aí o povo me achava, não, é porque eu fui atrás do teu marido e ele não respondeu a mensagem. Eu digo, você falou com ele por onde? Pelo Instagram. Eu digo, não, meu irmão, ele não é do Instagram, não. Ele não olha, ele quase não olha essas coisas. Aí, menina, assim, tinha gente descobrindo a vida dele pra saber onde era que ele tava trabalhando, se ele tinha interesse de assumir, pra saber se a pessoa podia se empolgar sonhando em ter essa vaga, né? Porque ele era o terror dos concurseiros. Pois é, aí, minha gente, depois de muitos anos na vida, e eu mudei todas essas vezes, e a gente só teve casa própria no primeiro lugar que a gente morou, que foi Bom Jesus, né? Só que até lá ele disse assim, chegou um tempo que ele botou na cabeça de vender nossa casa para ir morar de aluguel, porque não sabia quando era que surgiu uma convocação. E aí eu endoidei, eu digo, não, neném, sair daqui para outro lugar para depois mudar de novo, não, vamos não. Aí esse homem botou na cabeça de vender essa casa de bote. A mulher sábia, ela edifica a casa toda de história com as próprias mãos. Ele não ia vender essa casa na marra, ele ia vender e eu ia orar. Botar a venda e ele botou placa. Aí essa placa ficava no muro, a placa caía. Ele botava no outro muro, que era de esquina, e ele botava nos dois, e a placa ficava branca, e a placa caía, a placa ia. E eu só orando, Senhor, homem, deixa eu sair da minha casa, Senhor, põe me para outro lugar, para me tirar minhas cordas aqui. Bom, Jesus tinha muita casa velha, né? E casa nova para alugar era o valor de casa em capital. Bom Jesus é uma cidade de custo de vida alto. Bom Jesus no Piauí. Aí ele botava a placa caía, a placa sumia. Não era eu tirando, não, era eu orando. Senhor, só deixa eu sair da minha casa, Senhor. Um dia que eu for embora daqui. 3 anos e meio, eu acho que a gente morou lá. Sei que depois de 3 anos e meio, essa placa ficou lá mais de, acho que bem uns 2 anos. A placa caía, botava, caía. Uma semana antes da gente mudar, a gente recebeu a notícia da convocação para Recife. Uma semana antes, ele achou o comprador, vendeu, e eu nunca mudei da minha casa. Minha gente, vamos orar. O Deus não deixa o marido da gente fazer o que ele quer. Deus nos abençoa de uma maneira que ele vai moldando as coisas, mas vão orando, né, minha gente? Vocês não querem que as coisas acabem do céu, não, tem que orar. E assim a gente viveu, graças a Deus. Nós temos quantos anos de casado, marido?
Mari, tu não pensa 12. não. Vamos fazer 13 esse Tu ano. vai esquecer que eu quebro esses teus dentinhos bonitos. Vamos fazer 13 anos. 13 anos de casado. É o amor da minha vida, o rádio meu sozinho. Sim, neném da mulher dele. Gente, tu sabe o que foi que eu acabei de lembrar? Nós não ligamos a... Que haja luz. Gente, um erro técnico. Ai, mas vai ter que prestar. Te amo, muito obrigada. Você é o amor da minha vida. Ó, só pra vocês saberem que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu prestei atenção que ela guarda aqui nos... É. Vocês sabem que é isso? É um... É um negócio de urina. É, de colocar xixi Coletor. pra fazer exame. É porque, presta Ela atenção. usa aqui nas maquiagens. Né? Eu sempre preciso de água. Quando eu vou ajeitar minha sobrancelha, isso aqui fica à disposição. Aí eu encho o copinho e aí eu passo, boto a aguinha da sobrancelha. Só que, outro recipiente, o que eu ia botar aqui que ia prestar mais do que isso? Aí eu coloco ele enganchadinho aqui, ó. Só o ouro, primo. Isso. Tecnologia. Tecnologia. Cheiro, Tchau, meu pessoal. povo. Tchau.